Olá, tudo bem? Você já pensou em plantar louro em casa? No vídeo dessa semana eu vou falar um pouquinho a respeito deste cultivo e tudo o que precisamos fazer para ter um lindo loureiro. Para quem não me conhece, eu sou o Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. O loureiro é uma árvore popularmente conhecida por suas folhas que possuem um odor específico e utilizamos essas folhas para temperar nossa comida. Essa planta é originária da Ásia Menor e chegou aqui no Brasil através dos nossos colonizadores portugueses. Opa. Esse tempero é da família Lauraceae e o seu nome científico é Laurus nobilis. O loureiro se desenvolve melhor em regiões com altitude entre 800 a 1000 metros e também onde a temperatura noturna é mais amena, ou seja, essa planta gosta de um friozinho durante a noite. Mas não se preocupe se você mora numa região mais quente do Brasil, porque essa planta se adapta bem a todo tipo de clima e ela pode ser cultivada de norte a sul do país. Esse plantio pode ser realizado através de sementes, estaquias ou alporquias. Dos três métodos, o mais aconselhável com certeza é o alporque ou a alporquia. Mas o plantio de louro também pode ser realizado através de mudas, como essa que eu tenho aqui em casa e que você encontra facilmente em floras, floriculturas, gardens ou até mesmo pela internet. Por ser uma planta dioica, ela vai ser ou do gênero feminino ou do gênero masculino. E essa diferença entre esses gêneros é perceptível durante a floração, que acontece entre os meses de março até julho. Se o loureiro for feminino, a sua floração é branca, como essa. E se for masculino, a sua floração é de coloração amarela. Quando plantamos os dois gêneros no mesmo local, essa planta produz seus frutos, suas bagas de coloração escura e que também podemos utilizá-las como tempero. Por ser uma árvore rústica, o loureiro pode ser cultivado em todos os tipos de solo, mas ele prefere sim um solo rico em matéria orgânica e bem drenado. O local de cultivo precisa ser ensolarado com no mínimo 4 horas de sol por dia para que o louro seja muito aromático. O cultivo deste tempero pode ser realizado diretamente no solo ou em um vaso. Se você for fazer o seu cultivo diretamente no solo, eu indico que você faça uma cova com 40 centímetros de diâmetro. No fundo desta cova, coloque um pouco de calcário dolomítico. Na terra retirada para fazer a cova, misture um pouco de esterco curtido de galinha, para daí sim replantar a sua muda. Quando cultivado diretamente no solo, o loureiro pode atingir até 15 metros de altura. Então, é preciso escolher bem o local de cultivo para que, com o passar do tempo, o loureiro não atrapalhe o bom desenvolvimento das demais plantas do seu quintal. Mas também podemos fazer o cultivo de louro em um vaso, que essa planta será produtiva do mesmo jeito. Afinal de contas, as suas raízes são raízes superficiais, não são raízes profundas, e isso é muito legal. Sem contar que quando cultivamos o loureiro em um vaso, o seu porte com certeza fica menor e essa planta não vai ultrapassar os 3 metros de altura. Bom, agora que vocês já sabem o básico a respeito dessa planta, eu vou mostrar para vocês como é feito esse plantio e tudo o que precisamos fazer para dar aquele pulo do gato no cultivo de louro. Eu vou replantar essa minha muda de louro em um vaso de 33 litros. No fundo deste vaso é preciso ter furos e uma camada de drenagem para que a água não fique acumulada por aqui e acabe apodrecendo as raízes do loureiro. Para fazer a camada de drenagem, basta colocar no fundo do vaso um pouco da argila expandida e por cima da argila expandida eu também coloco um pedaço da manta de bedim ou manta têxtil, como também é conhecida. Caso você não tenha argila expandida na sua casa, você pode substituí-la por pedaços de carvão ou rolhas de vinho. E a manta de bedim pode ser substituída por algum tecido que seja sintético. Não vai utilizar um tecido de algodão, porque o algodão se decompõe muito rápido no solo. Em seguida, eu preciso fazer o preparo deste solo. E para isso, eu vou utilizar um substrato para vasos e floreiras, areia de construção, esterco curtido de galinha, cascas de pinos e cascas de arroz carbonizada. Para cada 5 partes de substrato para vasos e floreiras,
eu vou misturar uma parte de areia, uma parte de esterco curtido de galinha, uma parte de cascas de pinos e uma parte de cascas de arroz carbonizada. A areia e as cascas de arroz carbonizada vão ajudar na boa drenagem do solo, e as cascas de pinos e o substrato para vasos e floreiras vão fornecer matéria orgânica. Já o esterco de galinha vai oferecer nitrogênio para este solo e para o bom desenvolvimento do loureiro. Bom, eu vou fazer este preparo e daqui a pouquinho eu volto para mostrar o restante do processo. Pronto, feito o preparo do solo, já coloquei ele dentro do vaso, mas perceba que eu coloquei o substrato só até a metade do vaso, justamente para facilitar o meu trabalho. Se você preferir um preparo de solo mais simples, basta utilizar 5 partes de terra vegetal adubada, 4 partes de areia de construção e uma parte de esterco curtido de galinha, que já será o suficiente para o bom desenvolvimento do loureiro. Agora, basta replantar a muda de louro no centro deste vaso e depois é só preencher os espaços vazios com o restante do solo preparado. E para evitar que fiquem nascendo as plantas espontâneas ou as ervas daninhas, como popularmente são conhecidas, eu vou fazer uma cobertura morta neste vaso utilizando as cascas de pinos. Feito isso, agora eu preciso regar com bastante água até que todo o ar presente neste substrato saia. O loureiro é uma planta que não gosta de muita água, mas no seu primeiro ano de cultivo, precisamos regá-lo com mais frequência, principalmente se este plantio for em um vaso. Aí é necessário regar este vaso diariamente, mas sem exagerar na quantidade de água. Após um ano de cultivo, as regas podem ser mais espaçadas e precisamos regar o loureiro apenas quando o solo do vaso estiver completamente seco, até mesmo porque este tempero é muito tolerante à falta de água, mas o excesso de água pode sim apodrecer suas raízes e matá-lo. Agora eu vou colocar este vaso no local mais ensolarado da minha casa e vou esperar até que essa planta se desenvolva para eu mostrar o resultado deste cultivo para vocês. Mas se você comprou a sua muda de louro em uma flora, floricultura ou garden e esta muda de louro estava dentro da loja numa luz artificial, aí eu indico que você coloque este vaso de louro num local que bata apenas 2 horas de sol por dia na primeira semana após o replantio. Depois da primeira semana, tudo bem colocar no local mais ensolarado da sua casa. Se você não fizer isso, com certeza as folhas do loureiro podem queimar com os raios solares. E essa dica vale para você que for cultivar diretamente no solo. Pega a sua muda de louro, na primeira semana coloque num local que bata apenas 2 horas de sol por dia, para daí na semana seguinte você replantar a sua muda no local definitivo. Após 2 anos, esse é o resultado do cultivo de louro em um vaso de 33 litros. Como vocês podem ver, essa planta já se desenvolveu muito bem, está muito bonita aqui. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as adubações que podem ser feitas nesta planta. O loureiro é uma planta que não necessita de muitas adubações durante o ano, mas é interessante adubá-lo principalmente na primavera e no verão. E no outono e no inverno não precisamos adubar essa planta. Então, quando você for adubar o seu loureiro, você pode utilizar os estercos curtidos, pode utilizar humus de minhoca, torta de mamona ou o bocache. Para adubar utilizando o bocache, coloque um copo americano cheio desse adubo orgânico em volta do vaso para depois misturá-lo com o substrato. Essas adubações podem ser feitas de 2 em 2 meses durante a primavera e no verão. Para finalizar a adubação, é só regar para promover a absorção dos nutrientes pela planta. Infelizmente, o nosso cultivo de louro pode sim ser atacado por pragas ou doenças. Os pulgões, cochonilhas de carapaça, mosca branca e cigarrinha da espuma são as principais pragas que podem atacar o cultivo de loureiro. E todos esses insetos são sugadores de seiva. Os pulgões causam o encarquilhamento dos brotos novos, as cochonilhas de carapaça deixam a folha amarelada e, consequentemente, essas folhas caem. Já a mosca branca, quando suga a seiva da planta, pode transmitir doenças para o loureiro.
Existem 44 espécies de mosca branca e essa é conhecida como mosca branca espiralada ou mosca branca do cajueiro. Então é muito importante observar a parte abaixal das folhas do louro, porque é embaixo das folhas que este inseto forma sua colônia. E quando detectamos a infestação dessa praga logo no início, fica mais fácil para combatê-la. Mas existe um outro inseto conhecido como cigarrinha da espuma, que também suga a seiva do loureiro, e quando este inseto introduz o seu aparelho bucal na planta, acaba transmitindo uma bactéria conhecida como Xylella fastidiosa. A cigarrinha da espuma, infelizmente, é o vetor desta doença. Mas felizmente podemos combater todos esses insetos utilizando o óleo de nim ou a cauda de babosa. A principal doença fúngica que ataca o cultivo de louro é um fungo do gênero Phytophthora, e este fungo ataca as raízes dessa planta. Geralmente ele aparece quando o solo do loureiro se mantém úmido, ou por excesso de regas, quando regamos diariamente, ou por excesso de chuva. E para evitar essa doença fúngica, precisamos regar o loureiro apenas quando o solo desta planta estiver completamente seco. Infelizmente, essa doença causa o secamento de galhos e folhas, podendo levar o loureiro à morte. A colheita do louro é realizada durante a primavera e quando você for fazer a colheita deste tempero, retire o galho inteiro, ao invés de retirar apenas as folhas. Quando cortamos os galhos do loureiro, estimulamos nessa planta o surgimento de novos brotos. As folhas de louro podem ser utilizadas frescas ou desidratadas, inteiras ou em pó, para preparar diversos pratos. Este tempero tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas e amenizam as dores de cabeça e as cólicas menstruais. Se você não sabe, o louro tem uma famosa ação digestiva que auxilia na produção de bile e também estimula o funcionamento das enzimas digestivas. Mas o louro é contraindicado para pessoas com gastrite, doença de Crohn, Parkinson e gestantes, por ser abortivo. É isso aí, galera, eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Na sequência, deixa o seu comentário, fala pra mim de que cidade você está assistindo esse vídeo, mas depois não esqueça de compartilhar este conteúdo com seus amigos, para que eles também vejam como é legal o cultivo de louro em um vaso. Bom, hoje eu tô aqui com a Isis. A Isis, você gosta de louro, Isis? Gosta? Qual o nome dessa planta? Louro. Louro. Bom, hoje eu tô com a Isis e é por conta da Isis que eu imito o meu gato, né? Esse gato aqui, ó. Você gosta do gato, Isis? Sim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Se cuidem, passem bem, plantem na casa de vocês, porque plantar em casa é o futuro. E até o próximo vídeo.